dia, doutora Hervênia Prada. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros participantes. Espero que tenham passado aí uns bons dias, né? Desde o nosso último programa. E vamos em frente. Estamos aqui, doutora Hervênia, como que fala? Em casa. Você está em casa ou está na sede nova? Não, estou em casa, gripado, passei a semana toda lá, fiz já programa do Dionísio Arilha, Terapia da Vida, já fiz um monte de programa lá, mas hoje não deu, doutora Hervênia. É melhor eu ficar quietinho para não passar lá para professor, para aluno, para o pessoal lá, né? Olha, Luiz, então, hoje nós estamos em regime hospitalar, né? Porque hoje eu estou um caco também. Meu pai falava assim, eu estou a pó de traque. Sabe quando você pega o traque, que é aquele... e risca, parece um fósforo, né? Risca e ele explode e fica assim, aquele papel arrebentado e uma poeira no chão, né? Meu pai falava, eu estou a pó de traque, ou seja... Olha, faz uns dias eu estou com uma dor nas costas, bem assim, embaixo da ponta da escápula. Sabe, você põe o braço para trás, ó. Ah, mas é embaixo da cabeça. Aqui no tronco, né, nas costas. Dos dois lados do ombro, você vai abaixando aqui, tem um osso em forma de triângulo, é a escápula. Bem embaixo, eu estou com uma dor muito forte. Eu estou com ela já faz uns dias, e ontem eu vim de viagem, e eu parei lá em Tobi para ficar no almoço lá do Centro Espírita, né? Então, eu fui com o meu carro, mas com o motorista que me deixou lá e voltou para São Paulo. E depois foi outro motorista aqui de Jabuticabal me buscar lá. Assim, no que eu passei, um mundo de coisas que eu trouxe para o bazar lá de Tobi, mala, presente de Natal e tudo mais, que depois eu vim para Jabuticabal, eu acabei carregando coisas, mas olha, essa noite foi muito difícil, de tanta dor. Eu estou preocupada porque há 2 anos atrás eu tive essa dor nesse mesmo lugar, não passava, não melhorava. Eu fui ao médico e fizemos uma radiografia, eu estava com 2 fraturas nas costelas, de carregar peso. E a minha família, a família do meu pai é osteoporótica, então assim, você vai ficando idoso, carrega um peso, alguma coisa, quebra. Ou pega uma friagem, né? Será que eu estou desse jeito, meu Deus? Mas aí, então hoje eu estou assim, muito disposta e com muita dor, mas nada impeditivo de fazer o nosso programa, né? Então vamos lá. Só está em casa? Eu estou em Jaboticabal. Está com high-tech aí? Porque o som tá bom? Não, hoje não estou com high-tech, não, eu não trouxe. Nossa, o som tá bom, hein? Eu vim com tanta bagagem, porque de São Paulo ainda passei em Campinas, na casa de um primo, a esposa dele faleceu faz uns poucos meses, e ele está doando tudo que era dela para o bazar do nosso centro espírita. Então, eu já saí de São Paulo com o carro super carregado e passei lá na casa dele, e lotei o porta-mala e o resto do espaço do carro com tanta coisa, e chegou lá em Tobi, descarrega o carro e põe para lá e põe para cá, depois carrega no outro carro, pronto. Foi o suficiente para essa dor voltar com tudo, viu? Mas tudo bem, vamos indo, né, Luiz? Olha, do que me consta aqui, no meu caderninho, você sabe que eu tenho um caderno de anotações aqui da Rádio Boa Nova e do nosso programa aqui, né? Sei. Na Família Web Rádio. Então, aqui está escrito, olha... Para o dia 19, que é hoje... Não, o dia 9, que é hoje, continuar o capítulo 3 da página 19 do meu livro, que eu estou escrevendo agora, capítulo 3, a gente está falando sobre o papel do cérebro no comportamento, na transmissão do pensamento e tudo, né? Transmissão do pensamento. Então, Luiz, você tem alguma notícia aí para a gente comentar ou já posso começar? Vou mandar um abraço para a Eliette Pougete, que está ouvindo, a Neuzinha de Osasco,
São Paulo, a região Tatuapé, São Paulo também está aqui, São Bernardo do Campo também está Que nos ouvindo, bom, muito né? obrigada. Continuou, né? Estava no meu programa, continuaram com a gente aí. Um grande beijo, um grande Nossa, abraço aí. agradeço a todos, a Eliette lá da Argentina, É, todo mundo aí que o Luiz, e todos os que estão nos ouvindo e vão nos ouvir depois, né, Luiz? Então, doutor Nossa, Ivênia, antes da senhora começar, nós podemos fazer aí um programa a semana que vem, que é dia hum, 16, tá? Anota aí na sua agenda, é dia 16. Se der para a sei, gente fazer esse programa ao vivo, será muito bom, porque sei. os dois programas seguintes, doutor Ivênia, é 23 e 30. Hum. É dia 30, só pode mandar o presente para mim também, não tem problema. Dia 23 e 30 já é a É. semana do Ano Novo. Não sei se a senhora, como que a senhora vai estar, né? Olha, eu vou ficar aqui em Jaboticabal até o dia 27 ou 28. Hum, Por quê? A família vem para cá, nós vamos passar o Natal aqui. Depois, a minha irmã que mora nos Estados Unidos, a minha irmã caçula, ela virá e vai passar, ela chega em Poços de Caldas dia 28 ou 29 e vai passar todo mês de janeiro lá. Então, eu vou sair daqui depois do Natal e vou para Poços passar a passagem do ano com a minha irmã e o marido dela. E fico lá até ela pelo dia 8, 10 de janeiro. Então, eu tô de cigana, viu? Estou andando aí, estou de local em local, sempre mudando para lá para cá. tá ok. Então, doutor Ivênia, nós temos aí 16, 23 e 30. Depois, Hum. a senhora retorna só dia 13 de janeiro, porque a senhora está na casa de uma pessoa dia 6 de janeiro. Entendeu? Dia Estou... 6 de É, janeiro eu estarei no Quisizana, que é um condomínio em Poços de então, Caldas. e dia 13 a senhora, depois a senhora vê se a senhora está por aí. Então, Dia vamos... 13 eu estarei num hotel, vai haver uma reunião da família a partir do dia 12. Eu vou Hum. estar nesse hotel aí. Bom, então é o seguinte, doutor Ivênia, 16, 23 e 30. Aí a senhora vê o que que a gente faz, se der para fazer ao vivo, depois só vai voltar só dia 20 de janeiro, pelo jeito, É, né? é por aí. Então, a gente pode fazer, acho que do dia 16, o dia 23 vai ser difícil, Hum. porque eu nem sei onde eu estarei, dia 23 de Não, janeiro. mas, ó, vamos fazer o seguinte, dia 16 a gente vai fazer ao vivo, Aí tá? a gente combina. A gente Pronto, combina. Vamos entrar no tema, né? vamos. E a gente vai. A senhora manda o WhatsApp também para mim da sua programação, Ah, tá tá? bom, eu mando, pode deixar. Eu passo o seguinte, dia 16, 23 e 30, vê o que a senhora vai fazer, porque Tá depois bom. só volta no dia Ah, eu falo, eu 20, falo, eu falo. né? E eu É, gostei desse livrinho aí que a senhora está agora aí. A senhora anota o final do nosso trabalho. Eu gostei. eu tenho, olha, é assim, eu sou organizada com as coisas, mas estava tudo assim, meio, tudo na agenda, e a agenda agora acaba o ano, você põe essa agenda de lado e pega outra em branco, né? Então eu comprei uns Ah, 6, 7 cadernos pequenos e coloquei assim cada coisa que eu faço num caderno. Então, esse caderno aqui é só para a Rádio Boa Nova de um lado e para o nosso programa aqui na Família Web Rádio do outro lado. Então, uhum. tudo que eu faço eu registro aqui e já digo para o próximo programa, que é dia tal, continuar. Então, assim a gente não perde a sequência, né? Ficou bacana, ficou bem, Ficou. bem Bom, bacana. então, meus amigos, olha, desde o programa anterior, eu estava comentando com vocês desse livro que eu estou escrevendo, eu vou terminar até agora, até janeiro, e é um livro em que eu vou tratando de tudo que eu encontrei nos mais ou menos 20 livros de André Luiz, que é um espírito, com psicografia de Chico Xavier, tudo que tinha sobre os animais, eu coletei e fiz pastas separadas, depois imprimi e organizei em capítulos. São 11 capítulos. Eu já estou. Está faltando um capítulo e meio para eu terminar o livro inteiro. Bom, então, o terceiro capítulo desse livro, que se chama Animais e Espiritualidade, Animais na Escola Evolutiva,
O capítulo 3, o título é O Pensamento Fragmentário dos Animais e sua evolução para a fase humana. Ponto. A corrente mental das inteligências subhumanas. Olha, esse capítulo é tão interessante, meus amigos, porque assim, olha, André Luiz vai falando que o espírito humano, nós em espírito, né? O nosso espírito não caiu aqui de paraquedas, está certo? Nem o nosso corpo físico. Então, qual é nós somos o resultado até agora de um processo evolutivo, que, como André Luiz fala no seu livro Evolução em Dois Mundos, desde criado simples, ignorante, o nosso espírito vai trabalhando na matéria, vai plasmando a matéria, vai estagiando na matéria em formas diferentes, desde o reino mineral e reino vegetal até nas formas animais das inteligências subhumanas, né? Ou seja, dos outros animais, porque nós também somos da classe animalia, né? Então, meus amigos, tem gente que às vezes cita o reino animal e o reino hominal. Não tem reino hominal. Às vezes os autores falam assim, numa licença poética. No reino hominal. Mas, a rigor, nem na biologia, nem na antropologia e nem na doutrina espírita existe esse setor chamado de reino hominal. Não. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos animais como os outros, né? Tanto no corpo, o nosso corpo físico é herdado do processo evolutivo dos outros animais, quanto o espírito. O nosso espírito foi sempre o mesmo, então ele era sabia pouca coisa, atuava numa matériazinha. Depois ele foi se desenvolvendo, está atuando na matéria cada vez mais organizada. Agora o nosso espírito, ou seja, nós em essência, como seres humanos, estamos estagiando nessa matéria que compõe o nosso corpo físico, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, eu falo aqui no título do capítulo, o pensamento fragmentário dos animais. Eu já falei isso no programa anterior, mas para retomar o assunto, e também às vezes tem participantes que estão chegando agora, não é? Então é assim, esse pensamento fragmentário, o que acontece? Os animais, o pensamento deles é assim, não é que pensa um pouco aí pensa mais um pouco não, não é assim. Eu acho que, segundo a minha interpretação, é o seguinte, eu estou me baseando no comportamento das crianças muito pequenas, né? Então você pega uma criança assim, um bebê de 1 ano, de 1 ano e meio, 2 anos, e você percebe que ele não é capaz de manter a sua atenção durante muito tempo na mesma coisa. Então, assim, tem um bebê de alguns meses, de 1 ano, está chorando, você chega perto dele com o bonequinho e fala, meu Deus, esse bonequinho aqui e tal, ele imediatamente olha para o bonequinho e para de chorar, não é? Então, assim, a atenção de uma criança pequena, ela pula de foco para outro foco, para outro foco. Ela não é capaz de ficar retida meia hora, 40 minutos, numa coisa só, né? Eu penso que para os animais é assim também. Os animais não têm foco, assim, de análise de alguma coisa, não. Eles olham aquilo, aí passa uma borboleta, eles viram para lá e olham para a borboleta, aí passa alguém, liga a mangueira do esguicho de água, ele muda, e assim por diante. Então, meus amigos, na minha leitura, na minha interpretação, o pensamento dos animais, que é chamado pensamento fragmentário, atua dessa maneira, né? Agora, então, o pensamento fragmentário dos animais, ele está relacionado ao nível evolutivo dos animais. Porque, por exemplo, tem animais que têm esse pensamento fragmentário mais expandido. No próprio livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos,
Na segunda parte, lá no final, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, assim, não, não é Kardec, desculpa. Tem uma pergunta que André Luiz formula aos espíritos, que é assim: dentre todos os animais superiores abaixo do homem, o que se deve entender por animais superiores abaixo do homem? Os mamíferos, não é? Porque animais tem desde lagartixa, tem aves, tem répteis. Então, os que mais se aproximam morfologicamente do ser humano são os mamíferos. Então, eu pergunto outra vez, olha, dentre todos os mamíferos, qual é o detentor de mais dilatadas ideias, fragmentos do seu pensamento? Então, os espíritos respondem: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias, fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais do que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental. Então é assim, meus amigos, eu não sei exatamente por quê, mas esses animais, eu vou repetir, olha, o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar, né? O asinino e o cavalo. Quem? Moar? Muar. Quer dizer moar? Muar é o asno, o burro, Tá. o equídeo, que é Ah, mestiço de égua e jumento, ou de jumenta e garanhão, cavalo, né? entendi. Então, eles têm o pensamento deles já com essas ondas fragmentárias mais dilatadas, né? Bom, então eu faço um comentário sobre isso, que eu estou revendo para quando editar o livro e tal, né? Então, tem um item aqui que é cérebro, pensamentos e comportamento. Então, No Mundo Maior, de André Luiz, que é um livro espetacular, psicografia de Chico Xavier, o mentor desse livro, ele diz assim quanto ao cérebro: o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Meus amigos, eu fiquei tão motivada com essa frase de Calderaro, porque esse livro de André Luiz, eu repito, Evolução não, é No Mundo Maior, a primeira edição dele é de 1947. E o que eu fiz quando eu fui para a faculdade de veterinária ser professora lá e pesquisadora? Eu já tinha lido esse livro e eu comecei a estudar o cérebro dos animais. Mas sabe o que eu fiz para poder comparar o cérebro dos animais com o cérebro humano? Eu fui à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fiz um estágio lá de 3 meses com o professor Eros Erhardt, autor do livro de neuroanatomia que foi editado lá através da Faculdade de Medicina da USP, né? Então, eu estudei o cérebro humano do ponto de vista macroscópico e mesoscópico. Ou seja, eu pegava o cérebro humano, estudei todas as partes, as estruturas e também as lâminas com cortes mais espessos, né? Não de microscopia eletrônica, não. É a chamada macroscópico e mesoscópico. Bem, aí eu fui para a veterinária e comecei a estudar o cérebro dos animais. E o que eu estudei confirma completamente esse enunciado de Calderaro. Eu vou repetir. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Isso quer dizer, meus amigos, que todas as espécies que têm cérebro, inclusive o ser humano, o modelo arquitetônico de construção do cérebro é o mesmo. As diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Ou seja,
As diferenças são de quantidades de neurônios e não de modelo. Então, eu falo para os meus alunos, metaforicamente, o seguinte: sabe aquela caixinha de madeira que tem aqueles tijolinhos? Logo você vai comprar para sua neta, né, Luiz? É assim, quando ela tiver uns 3 anos. Cada tijolinho daquele, você pega, por exemplo, um pouquinho de tijolinhos. Vamos imaginar que cada tijolinho está significando um neurônio. Você pega uns poucos tijolinhos, você constrói uma casinha pequena. Agora, se você pegar mais tijolinhos, você constrói uma casa maior. E se você pegar muitos tijolinhos, você vai construir um castelo. A construção do cérebro nas várias espécies que têm cérebro é assim. Então, cada um que tem cérebro tem na medida da quantidade de neurônios, que é a célula fundamental do sistema nervoso. Deu para entender, Luiz? Sim, eu estou trabalhando aqui, mas estou ligado, doutor. Está ligado? Depois eu vou te fazer umas perguntinhas para ver se você está ligado mesmo. Ai, meu Deus do céu. É. Bem, então eu continuei o estudo do cérebro, né? Eu estou mostrando aqui uma figura no meu livro do cérebro humano e do cérebro, por exemplo, do golfinho. Porque naquele enunciado lá, que fala dos animais que têm as ideias, fragmentos mais dilatadas, eles não colocaram o golfinho, por quê? Porque está falando assim, os animais da vossa convivência. A gente não convive com o golfinho, né, na nossa casa, nem proximamente. Mas se ele estendesse a todos os animais, teria que pôr o golfinho e a baleia aí no meio, porque são animais muito inteligentes, muito. E a estrutura do cérebro é muito parecida com o cérebro humano. Né? E mamíferos, né, doutor Vênia? É mamíferos, é. Bom, então eu fui falando no programa passado de várias estruturas, né? Então, hoje eu quero continuar a falar como é que o pensamento acaba atuando, faz o cérebro atuar para expressar o pensamento, né? Uma forma de atuação. Bem, então, os têm esse pensamento fragmentário. Agora, quando a gente lê, por exemplo, na Gênese de Kardec, capítulo 11, a partir do item 15, assim, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos que vieram encarnar-se na Terra e que necessariamente também eram pouco diferenciados, pouco evoluídos, né? Ou seja, uma leva de espíritos, quando a gente estava lá, isso há milhões de anos atrás, há uns 3 milhões de anos atrás, então começaram a chegar aqui na Terra os primeiros espíritos que estavam saindo da chamada animalidade anterior ao ser humano com pretensão de entrar na fase evolutiva do ser humano, dos seres humanos. Né? Então começaram a encarnar. Por exemplo, eu citei aqui para vocês algumas perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos e na Gênese sobre isso. Assim, olha, na questão 609 do Livro dos Espíritos, a gente lê uma frase assim: o espírito, tendo entrado no período de humanidade. Ora, você só entra em alguma coisa quem está fora, não é? Por exemplo, o meu neto chegou aqui e falou: vovó, eu falei, entra, Theo, entra. Ele estava lá fora, foi entrando para dentro aqui da minha casa, não é? Então, olha, o nosso espírito, o espírito, de modo geral, que estava saindo da fase da animalidade anterior, entrando no período de humanidade. E quando fala entrando, é um processo. Porque nada você está fora de um lugar e você pula para dentro. Não, você vai andando, passo a passo, e vai entrando. Né? Na 611, também tem uma frase interessante que é assim, olha, no momento em que o princípio inteligente dos animais atinge o grau necessário para se tornar espírito humano, vai entrando no período de humanidade. Então, é o mesmo espírito, não é outra coisa.
Porque tem gente que fala que o espírito humano não tem nada a ver com o chamado princípio espiritual dos animais, porque ele sofre uma transformação e se torna espírito humano. Ora, eu vou perguntar uma coisa para o Luiz agora, já que eu não posso perguntar para os participantes, né? Por exemplo, ô Luiz, você acha que uma semente de laranja, ela aos poucos vai se transformar e vai virar uma árvore, uma laranjeira, não é? Sim, Sim. procedimentos. Agora, você acha que pelo fato dessa semente de laranja que caiu no chão, Ah, brotou, cresceu, virou uma árvore, ela não tem nada a ver com a semente que lhe deu origem? como Ela não não... tem? Ela não tem nada a ver com a semente? Se a semente que caiu e fez ela crescer. Então, Luiz, por isso que eu estou dizendo que mesmo no meio espírita, tem companheiros que ainda acham que o ser humano é um ser à parte da criação. Então, é assim, o espiritinho do animal, que nem é chamado de espírito, é chamado de princípio inteligente ou princípio espiritual, então é assim, ele vai indo, evoluindo, vai se transformando, e o nosso espírito humano tem algumas outras coisas, alguns outros atributos que o espírito dos animais não tem. E tem espíritas que falam assim: ah, não, o nosso espírito humano sofreu uma transformação. Então não tem nada a ver com o espírito dos animais. Como não tem nada a ver? É a mesma coisa, é a mesma essência. Ele só foi indo, foi evoluindo, foi adquirindo outros atributos. E agora, de repente, como só tem a nossa espécie humana aqui no planeta, do gênero humano, e os animais, a gente vê uma diferença grande de inteligência do ser humano para com os animais, uma grande diferença de consciência, a gente acha que é outra coisa, e não é. Porque se a gente voltar ao filme e olhar toda a história evolutiva dos seres humanos, que são mais ou menos umas 20 espécies, a gente vai perceber que aqueles primeiros espíritos que foram encarnando no macaco, depois foram saindo, foram indo, as primeiras espécies, elas pareciam mais com o macaco do que do que com a gente, com o ser humano de agora. Então, Luiz, o que eu estou querendo dizer para você e para os ouvintes é assim: desde o macaco, que deu origem aos seres humanos, ele tinha um nome, Australopithecus. Austral é sul, Pithecus é macaco. Viveu no sul da África há 3,2 milhões de anos atrás. Então, desde esse indivíduo até as 20 espécies que chegaram aqui na nossa espécie, então, isso tudo foi um processo. Não é que, de repente, o espírito do animal pulou para ser humano. Não, não foi assim. Tudo, em termos evolutivos, meus amigos, eu posso dizer com convicção que tudo é processo. Ele O foi processo evoluindo, né, doutor Imênia? foi evoluindo, foi Foi, evoluindo. é, Durante evolução. milhões de anos e tudo foi evoluindo. Então, assim, as primeiras fases, as primeiras espécies que saíram do macaco, está escrito na Gênese de Kardec, no capítulo 11. Está escrito assim, olha, mal as primeiras espécies que nasceram dessa origem do macaco, mal diferiam do macaco, não apenas na sua forma exterior, mas também na sua inteligência. É claro, porque a natureza não pula de repente. Ah, está lá no animal, nosso Australopithecus, de repente, pum, pula aqui para o século XXI e eu vejo o Luiz me vê, olha como nós somos inteligentes. Não é assim, meus amigos, não é. Tudo é um processo. Vai numa fase, outra fase, outra fase, outra fase. Agora, se você pegar a ponta da fase lá no começo, a ponta do processo no começo, e pegar agora, é claro que tem uma diferença muito grande. É a mesma coisa que você pegar uma semente de laranjeira ou de laranja e uma árvore, uma laranjeira. Agora, entre a semente que ficou na terra, começou a brotar, saiu um brotinho, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, crescendo, até virar uma laranjeira, é um processo, né, Luiz?
É um processo. Então, vai evoluindo aos poucos, vai evoluindo, vai Como crescendo. tem, doutora, muita coisa que vai evoluindo, vai É mudando. assim, tudo é A senhora assim. acabou de falar, lembra da borboleta que a senhora É, falou? é. Lembra? A borboleta Lembro está da lá, metamorfose da borboleta. ela está se transformando, ela é um casulo, aí ela fica lá dentro, né? Aquilo que a senhora falou. Exatamente. Aliás, eu tenho um capítulo aqui no livro É. sobre o significado da metamorfose animal, que nós também temos as nossas metamorfoses, né? Por exemplo, Luiz, quando você vê o seu retratinho aí perto da sua mãe, que você tinha 1 ano, 2 anos, é igual ao Luiz de agora aí, que está com 50 anos? Não, Não, é não, claro que não ela se é. transformou, é outra. Agora, é outra coisa? Não, é o Luiz com 2 anos, agora é o Luiz com 50. Então, é o mesmo. Obrigado, obrigado, 50. Bom, Luiz, agora você já é vovô, né? Ah, ontem foi o batizado dela, eu fui lá no batizado. É, É, teve lá. parabéns, Foi o parabéns. batizado dela, a gente esteve lá, foi muito lindo, adorei. Nossa, que bom, parabéns. Bom, então, meus amigos, a gente está indo aqui, né? Continuando o papel do cérebro. Bom, então eu marquei aqui que eu parei o comentário que eu fiz com vocês na página 19. Foi o que eu acabei de ler aqui, né? Então é assim, olha, o que foi acontecendo? Então saíram as primeiras espécies lá do macaco e veio vindo, veio vindo. Quando é que houve uma transformação do pensamento fragmentário dos animais para o pensamento do ser humano de hoje, Luiz, que é chamado pensamento contínuo? Por que é pensamento contínuo? Eu vou perguntar para o Luiz. Luiz, você é capaz de falar assim, eu estou tão cansado de pensar hoje, eu quero parar de pensar. 5 minutos. Você consegue parar de pensar? Cinco Não, é um minutos? pensamento que vai continuando, continua. Continuando, Vai criar. você pode mudar o foco do pensamento. Você fala Mas assim, não, eu estou tão down hoje, eu vou sair, vou andar um pouco, vou ver as plantas, não dá ou para. eu vou molhar as plantas do jardim. Você muda o foco do pensamento, mas parar de pensar a gente não consegue, né? Nosso pensamento é contínuo. Bom, então, como é que isso foi acontecendo? Também mediante um processo. E foi assim, olha. Então, André Luiz fala que, mesmo nos animais, os animais perceberam que havia necessidade de comunicação uns com os outros, né? Desde os animais mais primitivos. Por exemplo, você pega o sapo fazendo aquele barulho dele à noite, né? Coachando. Então, o que ele está falando? Muitas vezes, dependendo do som que ele emite, ele está procurando uma fêmea para acasalar, ou ele tá com fome, ele está atraindo alguma presa, algum inseto para ele engolir. Então, por exemplo, André Luiz fala o coachar do sapo, o grito do macaco, o uivo do lobo, os animais também. Por exemplo, o teu cão aí, Luiz, às vezes, quando tem uma coisa diferente, ele não late, e Oh, dependendo da aflição com que ele está latindo, ou simplesmente quando ele está contente por alguma coisa, ele está se comunicando, não é? ele é assim, a gente como conhece, ele muda completamente o latido dele. É, Se é um latido da gente chegando, se é um é, latido de perigo, um latido de é, outra pessoa que está por lá. Aí é. ele A muda. gente, e a gente vai aprendendo a entender o recado deles, né? É, ele muda completamente a atitude, né? Por exemplo, eu não tenho mais animal nenhum em casa, mas a gata da minha filha, que é minha vizinha, ela vive lá em casa. Assim que eu abro a janela, quando eu estou em São Paulo, abro a janela dos quartos, vou abrindo, ela já vem correndo. E o que ela faz? Ela vai lá na cozinha e fica miando lá, porque eu não tomo leite, mas eu compro leite para dar para ela. Aí eu pego o leite da geladeira, já tenho o pratinho dela, eu ponho um pouquinho de leite, ela bebe, bebe, bebe,
Aí ela vai andar pela casa, porque na sala eu tenho sofá, em 2 quartos eu tenho sofá. Eu já tenho um tapetinho no sofá, num dos cantos, para ela escolhe, ou ela vai dormir na sala, ou ela vai dormir num quarto, ou vai dormir no outro, em cima daquele tapetinho, né? Aí ela vai. Aí ela fica dormindo lá, horas e horas e horas. Daí, pô, chega no meio da tarde, ela levanta, aí ela fica miando para mim assim, e o miado dela é diferente. É um miado mais rouco. O que ela está pedindo para eu fazer? Abrir a porta para ela ir para o quintal, porque ela precisa ou urinar alguma coisa. Aí eu abro a porta. Então, eu já sei, pelo som do miado dessa gata, o que ela está querendo, né? Então, os próprios animais sentiram necessidade de comunicação e têm uma forma de expressão. Eu tenho um capítulo aqui nesse livro que é a linguagem dos animais e sua evolução para a fase humana. Mas é um capítulo tão interessante, meus amigos, mas está me dando um trabalho. Por exemplo, as abelhas, que são insetos, né? A abelha tem uma forma de linguagem que é uma coisa extraordinária. Por exemplo, uma abelha sai voando por aí. Aí ela encontra uma fonte de alimento, flores lá com pólen, com tudo. O que ela faz? Ela volta para a colmeia e ela faz uma dança. Olha, essa dança que ela faz, ela mostra onde tem o alimento, qual é a distância da colmeia até essa fonte de alimento, onde está essa fonte. Ela faz uma dança que ela mostra o raio em relação ao raio à incidência do sol. As outras abelhas sabem direitinho onde ir para buscar o alimento. É uma coisa impressionante. Agora, a abelha tem cérebro? Não, mas ela tem uma massa de neurônios chamada gânglio cerebroide que está na cabecinha dela lá e que faz o papel que faz o nosso cérebro, né? Assim, ele coordena isso tudo. Agora. É uma coisa inacreditável, meus amigos, a riqueza de informação que tem nessa tal de dança das abelhas, quando elas voltam para a colmeia para comunicar alguma coisa para as outras. Impressionante, Luiz, impressionante, impressionante. Bom, A dança das abelhas? é a dança das abelhas. É. Bom, e também, olha uma coisa interessante, os chamados pássaros canoros. Você sabe o que é isso, Luiz? Não. Pássaro canoro são os pássaros que cantam, tem uma melodia. Por exemplo, o sabiá não canta, não tem a sequência dele lá. Sabiá, tem vários pássaros, várias aves que são canoras. O Chororó canta também, Chitão, É, Chororó. Chitãozinho, Chororó. Com nome, é nome de ave, né? É. É. Bom, então tem o Irapuru, tem muitas aves que tem, o canto deles tem uma melodia. A senhora lembra dessa música do Irapuru? Lembro? Irapuru. Oh. Irapuru. A voz dele era muito grossa, né? É, ele tem o grave e tem o outro que é agudo, né? É, e aí, vamos lá, doutor Almeida. Bom, então, então o André Luiz comenta que desde quando animais ainda, o próprio espiritinho dele sentiu a necessidade de comunicação com os outros, né? Por exemplo, eu tive vendo umas pesquisas em macaco, Luiz. Então, os macacos vivem em bando, né? Então, é assim, eles têm como é que chama isso? Uma programação, assim, então, de tal hora a tal hora, até o sol ficar para cá, vai um macaco ficar lá em cima da árvore de sentinela. Ele fica lá olhando para todo lado. Aí, vamos supor, vai chegando uma onça pintada. O que ele faz? Ele dá um grito que os outros macacos sabem que é um perigo grande, porque a onça é predadora do macaco, né? Agora, se vai chegando por exemplo, uma ave, alguma coisa que eles podem comer, que ele também. Então, ele emite sons diferentes que as pessoas conseguem decodificar e saber o que quer dizer aquilo.
Mas isso é muito interessante, né? É muito interessante. Por exemplo, a galinha. Aqui onde estou, na casa da família de uma das minhas filhas, o terreno é muito grande, tem galinha aqui que bota ovo para todo lado. Quando uma galinha bota ovo, o que ela faz, Luiz? Quando é, quando ela faz um som, né? Faz um barulho, Ela cacareja, o cacareja. cacarejo da galinha. Aí você já sabe que é. Corre lá que tem ovo, né, Vai doutor? lá, tem ovo. É. Agora, aqui é o seguinte: tem duas pastoras, dois cães, pastor, fêmeas. E elas ficam separadas, que uma não gosta da outra, elas brigam. A Jade, que fica do outro lado, lá onde tem as galinhas, agora faz um mês e pouco, duas galinhas. Você sabe o que aconteceu, Luiz? Um galinho garnizé pulou um muro aqui, não sei de onde, apareceu aqui. A minha filha perguntou para os vizinhos, não era de ninguém. Ficou aqui um mês e pouco. Bom, ele foi assim, foi o rei do galinheiro, A sabe? cocada branca. É. Aí, quando vê, duas galinhas ficaram chocas e começou a nascer pintinho. Aí a minha filha falou: Meu Deus, mas o ovo aqui é para a gente comer, não é para criar. Aí pegou, perguntou para o jardineiro se ele queria o galo. Ele falou: eu quero, meu, não sei quem tem sítio, levou o galo embora, né? Mas agora esses pintinhos estão assim, um pouco grandinhos. E ontem parece que ou a cachorra quis comer um pintinho, não sei o que aconteceu. Eu só sei que a gente escutou uma. A gente não, que eu não estava aqui. O pessoal escutou uma barulhada e foram lá no quintal. A galinha estava brigando com a cachorra. E a gente falou: Nossa, o que será? Quando foi ver, estava faltando um pintinho no ninho. Aí a gente falou, aí a minha filha falou: Nossa, será que a cachorra comeu o pintinho? Aí ficou aquela dúvida, porque não achava o pintinho. De tarde, a minha filha saiu procurando, achou o pintinho escondido lá embaixo de uma telha. Ou seja, é capaz que a cachorra ou quis pegar ou alguma coisa, e a galinha brigou com a cachorra, o pintinho saiu correndo e se escondeu. Então, eles têm um comportamento. Aí, quando a minha filha foi lá e a galinha acho que sentiu segurança, ela começou a cacarejar de um outro jeito, o pintinho veio correndo. Quer dizer, ela chamou o pintinho, que acho que falou: Olha, pode sair daí, que a Cristiana está aqui, ela vai defender a gente, né? É brincadeira, hein? Mas, olha, é impressionante como eles sabem se comunicar, Luiz. É impressionante. Bom, então, aí o que vai acontecendo? Então, está escrito assim: olha, no processo de evolução, o espírito vai aprendendo a constituição mecânica das palavras para a criação da linguagem convencional, com que o ser humano vai reforçar a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através da animalidade anterior. Ou seja, aí, para fazer um resumo disso aqui, meus amigos, é assim: o livro fala assim, que o perispírito desses animais que iam encarnar no macaco para, aos poucos, ir se tornando humano, os espíritos amigos foram promovendo modificações na região do aparelho da fala, fonador, para que, quando encarnasse, esse indivíduo promovesse mutação genética aqui na laringe, nas cordas vocais, para que ele adquirisse a capacidade da constituição da palavra articulada. Porque, Luiz, você imagina o seguinte: quando a humanidade estava encarnada lá nas cavernas e saía com alguns companheiros para caçar, aí, de repente, ele viu uma caça lá, não sei aonde. O que ele fazia? Ele dava os gritos para os outros entenderem que ele achou um bicho para matar, para comer, né? Agora, depois que ele adquiriu a palavra, então não ficava só um som, ele começou a falar palavras.
e fazendo a construção de uma palavra atrás da outra, ele criou uma linguagem, a linguagem falada, através da qual ele conseguiu se comunicar com os companheiros. Essa linguagem falada é que ajudou a mente dessa criatura a ir transformando o seu pensamento, que ainda era fragmentário, para se tornar pensamento contínuo. Olha que coisa bonita. Que transformações, hein? Mas é tudo processo, é tudo fase uma atrás da outra, né? Que processos, hein, doutor Ibene? Aí, então, quando ele consegue, já o pensamento dele está contínuo, ele vai começando a ter reflexões, ele vai começando a entender a lei de causa e efeito. Por exemplo, ele faz uma coisa boa para um companheiro, o companheiro sorri. Aí ele começa a entender que os atos dele têm um efeito. Então ele começa a entender a lei de causa e efeito. Ele começa a ter responsabilidade nos seus atos, aos poucos, né? Não é de repente. Então, ele começa com tudo isso a ter o despertamento do chamado senso moral. Olha, meus amigos, esse estudo é tão bonito, mas é tão bonito, que eu estou assim, eu fico escrevendo essas coisas e dá-se uma euforia. Eu falo, meu Deus, mas que coisa linda que é isso, mas que beleza. Aí eu leio outra vez, eu falei, deixa eu ver se eu consigo passar isso para os leitores, né? Mas é tão bonito isso, porque a gente vai vendo que nós somos seres em construção. Porque tem gente que acha que o ser humano de agora é o ponto final do processo evolutivo. Ah, que beleza, já somos aqui, essa maravilha de ser humano que está destruindo o planeta. Nós não somos o produto final, meus amigos. Ei, Luiz, você acha que o ser humano de agora é o produto final do processo evolutivo? Não. Ainda tem muitos para vir. Tem muito ainda para evoluir, Muito muito. para vir. Né? Tanto que dessa fase humana, que ainda nós vamos ter várias espécies com modificações, nós vamos entrar numa fase chamada de angelitude. E nós não somos os primeiros, não. Nem primeiros, nem os últimos. Estamos a caminho, né? Qual é a fase de evolução que a senhora falou agora? Nós estamos a caminho. Não, antes, ela falou. A fase evolutiva, como que é a senhora falou? Na nossa fase evolutiva, nós não somos nem o começo nem o final, né? Nós estamos a caminho nesse processo evolutivo. Porque depois que a gente superar toda essa coisa de maldade, crueldade, violência, subjugação, escravidão que ainda existe, quando a gente conseguir superar tudo isso, nós vamos entrar numa fase chamada de angelitude, onde o bem predomina. Olha, Luiz, que coisa mais linda. Doutor Ibene, será que essas pessoas que já estão adiantadas, já estão entrando, pode entrar na fase de angelitude já? Claro, é cada um por si, não vai entrar em bando, não. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que ele mesmo fala da esposa assim. Ela é tão caridosa, ela é tão bondosa, ela é tão acolhedora, que ele fala, olha, próxima encarnação dela, ela não vai ficar mais assim nessa fase aqui. Ela já é um espírito que ela vai para outro nível, sabe? Porque assim, ela cuidava do irmão que é deficiente, ela cuidava do pai que tava gagá, ela cuidou, tudo junto. Cuidava de uma irmã em fase final de câncer, e ela atendia todo mundo. Então ele falou, olha, ela já é um espírito que está tão evoluído que ela não, acho que ela, como ela está encarnada agora, ela não volta mais. Ela é um espírito que virá em outras encarnações missionariamente, como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Irmã Dulce,
né? Que são espíritos já missionários. Então, é assim, é cada um por si. Não é que vai todo mundo, né, Luiz? É, Bom, aqueles que estão fazendo o bem, que estão aí, já vão indo para frente, já vão indo para já, frente. Vai encarnando de outro jeito, já. Às vezes encarna até em outro planeta, né? doutor Hermínio. Então, Olha, vamos fazer o bem, né, doutor Hermínio? Faça o é, bem para você ganhar a angelitude já. Então é assim. Doutor Ivênia já ganhou umas 13 angelitudes, já está com Ah, a cota sei. certa da angelitude. Não, eu não estou em agilitude, não. Eu ainda tenho as minhas, como é que chama isso, assim? Aprovações, a sua Não, as dificuldades, né, de evolução. Olha, Luiz, se é que eu tenho alguma qualidade, eu sou esforçada, eu estudo, eu nunca entro para fazer uma live ou um trabalho, ou seja o que for, sem preparar o tema. Eu acho que isso aí eu faço. Agora, do ponto de vista assim emocional, eu sou às vezes impaciente e então tudo isso é coisa que a gente vai a, reconhecendo a e a doutora gente Ivênia, a gente vai tentando melhorar, mas né? isso é o ser humano, é a pessoa humana. A pessoa Eu humana, sei, ela tem um sentimento. por isso que eu estou Agora, falando. a senhora lecionou, deu aula há quanto tempo? 44 anos. 44 anos, a senhora formou quantas pessoas? Milhares, centenas, Então, só milhares. o fato do professor ser professor, né, já ganhou angelitude. Não, Luiz, não é isso, não ganhou nada, não. Não, Até porque era a minha profissão e eu tinha ordenado para fazer eu isso, né? sei, mas Mas, quantos de alunos, quantas pessoas. Ah, doutor Ivênia, não, olha, e fora isso, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus alunos. Nossa, até hoje, né, Natal, eu recebo coisa, telefonema e coisa. Eu também gosto agora no Natal, por exemplo, antes de vir para cá, eu hum, comprei os panetones lá para os guardas, para o lixeiro, para tudo, porque é assim, eu acho que eu fico feliz em poder fazer isso, mas porque também, quando eu entrego alguma coisa, por exemplo, passo os lixeiros do reciclado, aí eu saio no portão e falo, quantos são? Ah, 4. Eu vou lá, pego os panetones e dou para eles. Eles ficam muito felizes. Ah, Feliz Natal, tal. Isso é muito bom, né? A gente, assim, cultivar esse relacionamento afetivo com as pessoas, com todos, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas tanto o Sandré Luiz e os amigos falavam em moral, despertamento do senso moral, afinal de contas a gente tem que perguntar, né? O que é senso moral? Você tem ideia do que é o chamado senso moral, Luiz, na criatura humana? Olha, meus amigos, eu queria que vocês vissem a cara do Luiz, que eu vejo aqui no vídeo, né? mas vai ver, porque está gravando, né, doutor Ivênia? É, Senso moral. Uma pessoa de bom senso, uma pessoa que tem ah, uma trajetória, que tem uma vida, que tem um estar. Ah, doutor, me ajuda aí, vai, é. doutor. Olha, Luiz, você chegou bem perto, viu? Bem Chegou perto, bem né? perto. Porque assim, olha, senso moral é essa capacidade do ser humano de discernir entre o que é certo e o que é errado. Ah, Por exemplo, Luiz, todo ser humano, quando ele vai fazer alguma coisa, no fundo, fundo, fundo lá do seu ser, ele sabe se aquilo está certo ou não está certo, não é? sim. Ele sabe. Isso é senso moral. Estou fazendo a coisa certa. Mas será É. que é certa também, doutor Ivênia? Então, É. tem várias pessoas trabalhando com os chamados dilemas morais. A minha irmã, que faleceu ano passado, era pedagoga, Ah, ela trabalhava com senso moral. Sabe o que ela fazia? hum, Ela pegava, por exemplo, 100 ou 50 estudantes de veterinária.
Aí ela tinha um formulário e ela aplicava para todos. Os alunos dela saíam lá atrás dos alunos e davam o formulário. Então, por exemplo, vamos pôr um dilema moral. Vou colocar para você, Luiz, é assim, olha, você estacionou o seu carro num lugar não proibido. Aí vem o guarda e pegou você no fragla, né? Aí você tem duas opções de comportamento. Ou você conversa com o guarda, dá uma propina para ele, passa um dinheiro para ele, o guarda aceita e você fica ali numa boa, tchau, tchau. Ou você reconhece que errou, pede desculpas e tira o carro, paga a multa e tira o carro dali. Qual das duas opções você escolhe, Aí Luiz? é um bom senso. Eu vou admitir o meu erro, né? Isso, Admitir o meu erro. Eu fiz errado, se eu tiver que ser punido, paciência, tá entendeu? certo. Isso é bom senso. Ou É. seja, mas você, no seu íntimo, Ah, se você estava escolhendo uma coisa, você sabe qual é a opção certa e qual é a opção errada. Isso é senso moral, né? ah. Então, é assim, o desenvolvimento desse senso moral, ele leva você a escolher cada vez mais pelo certo. E o certo qual seria? Está na questão 629 do Livro dos Espíritos. Lá está escrito assim: a moral é a regra da boa conduta, como Luiz disse, do bom senso, que permite você distinguir entre o bem e o mal e escolher o bem, vírgula, e para o bem de todos. Ô Luiz, será que é certo você escolher alguma coisa só para o seu bem e o outro fica ferrado da sua escolha? Isso é bem? Não, não, de jeito nenhum. O verdadeiro bem, ele tem que atingir a todos os envolvidos no contexto, né? Então é fazer o bem, vírgula, para todos. Não é só para a sua família, para a sua panelinha, para os seus amigos, não. Tudo que Fazer o vocês bem sem olhar para quem está têm fazendo. olhar a quem. Então é assim, em qualquer situação, você tem que escolher uma atitude que seja boa para todos os que estão envolvidos naquele contexto, né? É o senso moral, é escolher o bem e para o bem de todos. Olha que bonito, Luiz. É. Agora, o ser humano, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai cada vez mais tendo responsabilidade nas suas escolhas. Chico Xavier dizia assim: olha, nós somos livres para escolher, somos livres, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Barbaridade, hein? É. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E quem semeia vento, colhe o que, Luiz? Vento, nada, nada. Não, Luiz, tem um dito popular que é assim: Ah, quem semeia vento, colhe tempestade. ah, tá. Né? É a lei de causa e efeito. Ah, tá, agora entendi. Quem semeia. Ah, Quem aí, semeia vento, colhe tempestade. é. Claro, né? Bom, então, meus amigos, é isso. E o que a senhora vai anotar aí no caderninho agora? Então, é assim: olha, vamos fechar o assunto. Os animais de agora não têm senso moral, porque eles têm responsabilidade dos seus atos? Não têm. Eles não têm ainda a mente, a consciência suficientemente desenvolvida para, para ter compromisso moral com os seus atos. Por exemplo, as duas cachorras aqui têm que ficar separadas. Se elas abrem o portão lá e não fecham, as duas se pegam, quase se matam. Então é assim, uma não gosta da outra, então ela ataca a outra. Ela não tem o senso moral de perguntar para ela mesma: por que, que eu vou brigar com essa outra aí? Eu tenho que ser amiga dela, é muito melhor eu ser amiga do que matar ela e ela me matar.
Vai ver porque elas não convivem juntas, né, doutor Ivênia? Desde pequena é assim. Quando chegou a outra, essa aqui já era mais velha, ela ciúmes. Começou a crescer, já começou a implicar com a outra, né? Ciúmes. Isso é senso moral. Então, é o ser humano que tem, né? Então, nós temos que respeitar. Então, Luiz, vamos marcar aqui no caderninho. Para a próxima vez, a gente pode falar, por exemplo, a gente pode continuar essa coisa da linguagem dos animais, né? Dia 16. Dia 16. Linguagens dos animais. A linguagem dos animais e a sua evolução para a fase humana. Tá. E agora, doutor Ivênia, me passa o tema aí. O tema de hoje é o papel do cérebro como órgão de manifestação da mente 2, porque a gente continuou o assunto da vez passada, né? Então, o cérebro como órgão de manifestação da mente, tracinho 2. A linguagem dos animais e sua evolução para a fase humana. Para a fase humana. Bom, então, pessoal, é isso. Manifestação da mente. Da mente, tracinho 2. Porque a gente continuou o assunto da vez passada, né? Esse é parte 2, né, que eu coloco. Parte 2, parte 2. Pronto. Então, meus amigos, tenham uma boa semana, com saúde no corpo e paz na alma. Obrigado aí, vê o pessoal que está com a gente aí de São Paulo, que está até agora aí, né, a Osasco. Osasco está perto da senhora aí, né, doutor Ivênia? Bom, eu estou em Jabuticabal, né, mas está perto da minha casa, claro. Eu vou muito a Osasco, ali eu faço compra lá naquelas lojas lá de tecido, de bazar, vou lá comprar lã para fazer tricô, crochê. Então tá bom, gente. Um abração aí, viu? Até a próxima. Obrigado, doutor Ivênia. Até a próxima e vamos falar do livro da senhora também, logo, logo, hein? Vamos. Tchau. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Irvênia Prada. E agora vem Fogo Cósmico.